Legal, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Certo? Essa corresponde à aula 9 do módulo de automação pneumática, certo? O qual se denomina técnicas para comando de circuitos pneumáticos elementares. Dentro do básico, agora a gente vai ver o elementar, né? Então, eu não mudei aqui o objetivo geral, mas o objetivo geral dessa aula tende a elaborar e fazer esses comandos, né? Desenvolver esses comandos aqui. Vou mostrar para vocês, certo? Bem como aplicar essa técnica pneumática elementar. Certo? A partir dos conteúdos, né? Primeiro a gente vê o método gráfico para o estudo dos comandos automáticos, depois a gente vê cada circuito desse aqui. Certo? E a gente vai entender o que vem a ser isso que vocês veem, A mais, B mais, A menos, B menos. Então, vai explicar direitinho aqui para vocês, certo? Então, a bibliografia principal que a gente está usando, agora a gente vai começar esse período de transição. Que antes a gente trabalhava com a Parker, certo? Com a apostila da Parker. Hoje a gente também vai trabalhar com o livro do Francesco Prudente, né? Francesco Prudente, do qual esse livro aqui é mais difícil de vocês conseguirem encontrá-lo. Eu não consegui encontrar ele via PDF, acho que a editora não disponibilizou, tá? Então, é esse livro aqui, certo? É um livro muito bom para se estudar pneumática, certo? Principalmente para quem quer o ensino superior, certo? Quem tem que estudar pneumática, acionamentos pneumáticos no curso de engenharia, certo? Seja mecânico ou mecatrônico. Então, vamos lá. Então, esse método de gráfico, né, esse método gráfico para o estudo dos comandos automáticos, ele segue uma certa representação, do qual a gente vai utilizar essa seguinte representação. Então, cada vez que o cilindro avança, a gente vai chamar de positivo, e cada vez que ele retorna, a gente vai chamar de negativo, ou seja, o avanço, a setinha para frente, né, o avanço é positivo, e o retorno é negativo. E esse A e B significa cilindro A, cilindro B. Então, por exemplo, no primeiro movimento, o cilindro avança e o cilindro B fica parado. Então, se esse está parado, a gente não especifica. Se esse avança, ele vai ser A mais. A mais. O segundo movimento, o cilindro fica parado, então a gente não especifica, e o cilindro B avança, então B mais. O terceiro movimento, o cilindro A retorna e o B fica parado. Então, a gente não fala dele parado, né? A gente só vai mostrar o retorno, que é A menos. E o quarto, cilindro A, fica parado, ou seja, a gente não trata dele. E o cilindro B retorna, então, B menos. Então, ele fica A mais, B mais, A menos, B menos. Certo? Essa aqui é a representação que a gente vai usar durante todo o nosso curso. Certo? Também pode-se fazer a partir do diagrama trajeto-passo, que representa o quê? Aqui o cilindro A e aqui o cilindro B. Em cima você tem avanço. Embaixo você tem recuo. Então, avanço, retorno ou recuo. Então, ó, no primeiro movimento, a mais, o A está se movimentando, está avançando, ó, a mais. E o B está parado. No segundo movimento, o A está parado e o B está avançando, ó. Então, B mais. No terceiro trajeto, o A ele está retornando e o B está parado, está constante. Então, A menos. No quarto, o A está constante e o B está retornando, B menos. É assim que a gente vê o diagrama trajeto-passo. Importantíssimo que vocês tenham esse conceito aqui. Tá? O diagrama trajeto-tempo a gente não utiliza muito, certo? A gente utiliza mais o trajeto-passo. Trajeto-tempo é mais utilizado quando você quer alterar as velocidades de avanço ou de retorno do sistema. Por exemplo, ó, a gente vê aqui no A, ó, por exemplo, o avanço é mais rápido que o retorno, certo? Então, ele faz essa relação. O que geralmente é por causa do diâmetro da haste e do diâmetro do pistão, né? A relação. Vamos em frente. Então, ó, o método que a gente vai utilizar é o método intuitivo. Então, como o método logo já diz, ele é uma coisa intuitiva. Então, você é que vai desenvolver um método para poder resolver um problema. Então, como vocês podem ver, nem todos os sistemas dá para fazer com método intuitivo, né? Haja vista que
quanto mais complexo fica o sistema, mais difícil fica de você intuir, certo? Esses circuitos. Porém, nesses mais simples, né, como essa sequência de movimento A mais, B mais, A menos, B menos, dá para você fazer por intuição, pelo método intuitivo, a partir da sua prática, da sua inteligência, certo? Da sua experiência com a pneumática. E eu vou abordar alguns para vocês aqui, de modo que sirva de primeiro passo para que vocês possam fazer mais métodos intuitivos. Então, eu vou buscar mais ou menos um método para um estudo intuitivo, vamos dizer assim. Certo? Então, ó, eu tenho aqui o A mais, B mais, A menos, B menos. Então, como é que você vai desenvolver esse sistema? Certo? Qual é o método para o estudo intuitivo? Você vai fazer o seguinte, ó. O A mais, ele é o retorno, ele é o avanço. O B mais, o avanço, o A menos, o retorno e o B menos, o retorno. Então, é o seguinte, sempre você vai dar um passo à frente para todo o sistema. Vou explicar aqui para vocês. O primeiro passo vai ser o start. Esse start, ele vai acionar o avanço, o A mais, ó. Quando o A mais estiver acionado, ele vai bater no A1, que é o fim de curso. Então, o A1 vai acionar o B mais, que é o avanço. Certo? Quando o B mais avançar, ele vai bater no fim de curso, que eu chamei B1. Então, B1 vai retornar o A menos. Certo? Ou seja, vai retornar o A. Quando o A bater no zero, ele vai retornar o B. Então, vai ser B menos. E aí você pode colocar aqui um B0 também, certo? Eu não coloquei porque eu já coloquei o start. Mas você pode colocar esse sistema aqui em série, ó. Certo? É isso que eu vou representar para vocês aqui agora. Então, aqui eu estou só construindo, certo? Colocando os dois cilindros com as duas válvulas. E essas válvulas vão ser comandadas, pilotadas pneumaticamente. Certo? Então, 4 movimentos para 4 válvulas. Então, eu vou inserir agora as 4 válvulas. Válvula 1, válvula 2, válvula 3 e válvula 4. Certo? Então, antes disso, eu vou inserir aqui um texto, certo? Dizendo que aqui é um A mais, B mais, A menos, B menos. Certo? Colocando outro texto aqui. Para representar as minhas válvulas. Então, essa aqui é a válvula start, certo? Que ele aciona o A mais. Então, o A mais bate no A1. Então, A1. Que aciona o B mais. E o B mais bate no B1. Então, B1. Que aciona o A menos. O A menos bate no A0. A0. Certo? Eu tenho aqui o meu sistema. Logo, aciono a partir do start. Então, eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar os fim de cursos, certo? Ou seja, os roletes. Nesse ponto e nesse ponto, certo? Logo, eu vou ter que colocar o fim de curso lá, A0, A1, para representar no meu cilindro. É como se essa válvula estivesse lá nos fins de curso. Certo? É como se essa válvula tivesse uma aqui e outra aqui, por exemplo. Essa aqui tivesse uma aqui e outra aqui, por exemplo. Então, a gente faz isso para melhor organizar no projeto. Então, ambas por mola. E vou fazer as devidas ligações.
Pronto. Então, ó, agora é o seguinte, o A+, ele vai acionar o A1, ele vai acionar o B+. Então, eu vou colocar aqui A1. O A- vai ser acionado pelo B1. Então, eu vou botar aqui B1. E o B0 vai ser acionado pelo A0. Então, eu vou colocar aqui A0. Certo? Então, na hora que eu acionar o sistema, tá? Opa, desculpa, esqueci de colocar a alimentação central. Pronto, ó. Então, ó, mais, B mais, A menos, e B menos. Fim de papo, certo? Vamos para o próximo circuito. Então, o próximo circuito ele já é A menos, B mais, A mais, B menos. Então, se ele é A menos, isso quer dizer que o cilindro ele se encontra inicialmente na posição de avanço. Certo? Então, a gente vai fazer esse sistema com o cilindro na posição de avanço. Então, simples e fácil. O que é que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, certo? Parâmetros, vou colocar aqui a posição 100, ou seja, ele está acionado. E eu vou inverter aqui, ó. Então, quando eu inverto, aqui é A menos, B mais, A mais, B menos. Logo, SP, A0, certo? Porque aqui é A menos, ó. B1, A1, certo? Por quê? Ó, o A menos não bate no 0? Aqui. O B mais não bate no 1? Aqui. O A mais não bate no 1? Aqui. Certo? Então, quem aciona o B mais é o A0, quem aciona o A mais é o B1, quem aciona o B menos é o A1. Então, fazendo as alterações, nós temos que o B1 aqui é o A0, o A mais aqui é o B1, e o B menos aqui é o A1. Certo? Vamos botar para rodar para a gente ver. Então, ó, A menos, B mais, A mais, B menos. Claro? De novo, A menos, B mais, A mais e B menos. Eis o comando sequencial. Vamos para o próximo. O próximo, ó, ele já é um A mais, B mais, A menos, B menos. Quando tem esse parênteses, quer dizer que o B mais ou A menos ele é acionado ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. Vou alterar aqui. Vou alterar aqui. Então, ele é A mais, B mais, A menos, B menos. A mais, B mais, A menos, B menos. Agora, aqui ele é acionado ao mesmo tempo. Logo, eu tenho SP, A1, certo? O SP aciona o A mais, que o A mais bate no A1, certo? Que o A1 vai acionar o B mais e o A menos ao mesmo tempo. Logo, para você acionar o B menos, você pode acionar tanto o B1 quanto o A0. Então, eu vou botar aqui, ó, traço. Certo? E assim, para organizar melhor. Melhor organizado, né? Então, ficha. Vamos lá. Então, o A mais é o SP, o B mais vai ser acionado pelo A1. Então, vou colocar aqui, ó, A1. E o A menos também o A1, ó. Então, eu vou deletar essa válvula e vou puxar aqui, ó. Certo? E o B menos, vou colocar Ctrl C, Ctrl V. Ele vai ser tanto acionado pelo B1 quanto pelo A0. Então, tanto pelo A0 quanto pelo B1. Shelba. Então, aqui, ó.
mais, B mais A menos e B menos. Novamente, A mais, B mais A menos e B menos. Fim de papo. Claro? Simples, né? Qual o próximo? Então, esse próximo aqui fica mais interessante, né? A gente já vai ter 3 atuadores. No caso, ele vai ser A mais, B mais, A menos, C menos junto, B menos, C menos. Então, let it go. Sou eu. Vou pegar isso aqui. Vou dar um Ctrl V para colocar outro sistema. Aqui eu vou chamar de C. C0 e C1. Certo? Vou colocar as válvulas. Olha aí, que beleza. Ó, acionando todas. Beleza. Logo eu vou ter A mais, B mais, A menos, C mais, B menos, C menos. Do qual A menos e C mais, ele é acionado ao mesmo tempo. Logo nós teremos o start, o A1, o B1. Certo? Aqui você vai ter tanto o A0 quanto C1, certo? E o B0. Só organizar aqui. Pronto. Organizar mais um pouquinho. Pronto, agora ficou melhor. Certo? Deixa esse cima para cá. Oh, beleza. Aí ficou fácil, né? Por quê? Porque agora eu vou fazer só as ligações. Então, ó, o A mais é acionado pelo start, o B mais é pelo A1. Então, eu vou colocar aqui A1. O A menos e o C mais é pelo B1. Então, eu vou colocar aqui, ó, B1. Logo, eu vou deletar essa palavra, bypass, aqui, ó. Vou colocar aqui no alto, para que a gente possa observar. Depois, o B menos, este aqui, pode ser acionado pelo A0 ou pelo C1. Então, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou colocá-los em série. De modo que eles acionem quando for A0 e quando for C1. Certo? Professor, posso botar uma válvula índia aqui? Pode, sim, senhor. Simultaneidade. Sem nenhum problema. E o C- vai ser B0. Então, vamos lá botar para rodar para a gente ver se vai dar certo. Então, A mais, B mais, A menos C mais, B menos e C menos. Olha só, que beleza. Certo? Tranquilidade, né? Vamos para o próximo circuito. O interessante é que vocês façam isso tudo à mão. Seria bem interessante também, para vocês praticarem, tá? Ou pode usar o fluido sim também. Ou os dois, melhor os dois. A gente vai fazer esse aqui agora. A mais, B menos, C mais, A menos, B mais, C menos.
Então, vamos lá. Estou apagando aqui. Alguns que não nos interessam no momento. Inserir alguns que nos interessam no momento. Pronto. Então, ele é A mais, B menos, C mais, A menos, B mais, C menos. Ah, tem algum mistério aqui? Tem mistério. Tem mistério porque o B ele vai iniciar-se acionado. Então, ó, A1, B0, C1, A0, B1, pronto. Então, quem não entendeu o que eu acabei de fazer agora, precisa rever novamente esse vídeo. Então, ó, aqui ele já começa acionado. Professor, como é que você sabe? É porque ele começa com B menos aqui, tá vendo? Ó? Tá, porque ele já começa acionado. Tá vendo que o A mais, ele começa a mais? Então, ó, isso quer dizer que ele vai para o avanço. O B menos, ele vai para o retorno. Certo? Aí é o macete também, né? Então, aqui, ó, eu vou só fazer o quê? Vou só alterar os sentidos da minha válvula. Vai ficar bem facilzinho para vocês entenderem. Certo? Então, A mais, o B menos, quem puxa o B menos será o A1. Então, já está aqui. C mais vai ser o B0. O A menos vai ser o C1. O B mais vai ser o A0. E o C menos vai ser o B1. Pronto, então, ó, A mais, A menos, B menos, B mais, C mais e C menos. Dá para rodar para ver. A mais, é para ir. Deu um bug aqui no meu computador. Opa, qual foi o erro? Qual foi o erro? Vamos entender. Deu bug? Vamos lá, de novo, para ver se deu bug. A mais, pronto. Ó, você vê que ele travou aqui. Então, a gente vai entender o porquê que houve esse travamento. Certo? Vejam só. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar essa válvula aqui e vou colocar uma válvula escamoteável, certo? Eu não estava querendo fazer isso agora, porque é a próxima aula, mas, dado as circunstâncias, vamos usar. Então, a mais. Qual foi o problema aqui? Era para ela acionar, né? Parece que ela está acionada aqui sem estar. Não, aqui está tudo correto. Opa. Entendi. Então, ó, o que eu vou fazer? Vou colocar esse sistema novamente e vou alterar aqui, ó. Vou chamar esse sistema de A1 e esse aqui de A0, se esse for o problema. Vamos verificar. A1. Tá vendo? Ó? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele continua acionado, certo? E a gente tem que entender o porquê que ele está assim. Ok? Se eu vier aqui e colocar a posição inicial dessa maneira, o que pode acontecer? Certo? Ele vai voltar automaticamente. Então, sem chance. Certo? Se eu alterar as passagens dele, né? Botar na condição normal. Vamos ver se ele aceita. Certo? Ele volta automaticamente. Então, não. A condição estava correta. Certo? Então, ó, na hora que eu acionar,
o a mais aciona, era para ele bater no A1. Quando ele bate no A1, era para ele estar acionando isso aqui, ó, porque você percebe que ele não tem pressão nesse sistema, ó. Certo? Essa válvula era para fazer isso. B menos, C mais, A menos, D mais e C menos. Certo? Agora, o que aconteceu? Aconteceu um problema no meu software aqui. Certo? Do qual ele, nesse momento, ó, a mais... Olha só, quando ele bate aqui, o que acontece? Vou explicar para vocês. Aqui ele aciona, então era para ele estar comandando esse sistema. Ah, entendi o porquê. Então, ó, resolvido. Qual foi o problema? Eu coloquei na parte do retorno. Na hora que eu fizer isso aqui, certo? A mais, B menos, C mais, A menos, D mais e C menos. Você vê que como o método é intuitivo e a gente está fazendo esse sistema no software, a gente tem que ter bastante cuidado nos elementos de ligação, certo? E entender o que a gente está fazendo. Porque é importante que a gente tenha esse entendimento, porque às vezes a gente não consegue acertar de primeira no software ou durante o cálculo. Então é necessário que a gente conheça e depure o sistema, certo? Isso também é bastante comum quando vocês pegarem projetos de pneumática já prontos, no qual é necessário que os senhores depurem, saibam cada passo que representa. Porque nem sempre é possível você conseguir pegar aquele projeto e colocar no Fluid Sim para poder simular. Nem sempre é possível, certo? Então, é importante que vocês reconheçam esses projetos, certo? Deixa eu ver se tem mais outro. Então, ficamos por aqui nessa aula.